Glórias a Deus. Amados irmãos, vamos nos posicionar para ler Filipenses, capítulo 3, versículos 5 a 9. Filipenses é depois de Efésios. E o tema de hoje é a justiça do homem não tem nenhum valor para a salvação. A justiça do homem não tem nenhum valor para a salvação. Eu peço aos irmãos, meus que estão aqui assistindo, mas em casa, puder dar o like e mandar para alguém que você conhece, algum amigo, que às vezes ele é crente, mas não vem escutando o evangelho como é pregado aqui pelo nosso pastor e nossos irmãos. E para um amigo também que nem crente é, mas é seu amigo, mande um like, dê o like e mande para eles, porque isso ajuda. Eu tenho umas 4 ou 5 pessoas já na minha lista que eu nem conhecia, mas abrindo viu e hoje já se comunica comigo. E o like, mesmo que você tenha assistido, não, já assisti, está certo. Então ligue em casa quando ver e aperte o dedo no like. Pronto, e desligue de novo, assistir outra coisa. E se alguma coisa você não entendeu, você pode deixar passar até chegar aqui para ver o que foi que eu falei. Então, eu vou vir para ficar de pé, para a gente ler agora, certo? Filipenses, capítulo 3. Continuamos com os assuntos, com a doutrina de Paulo, que é a doutrina de maior importância para todos nós, tanto os judeus como os gentios. Porém, não está tendo muita utilidade para os judeus, porque os judeus ainda estão sem entender que Cristo é o verdadeiro Deus. Está entendendo? Então, eu estou falando um pouquinho assim para dar tempo de chegar mais gente. Quando eu cheguei aqui só tinha 2 pessoas. Mas já estamos a 3h23, vou falar mais um minuto. Nós assistimos ontem a pregação do pastor César, uma pregação muito boa. Eu até peguei algumas citações dele, que eu gostei. Primeiro ele fala sobre um novo recomeço, que ele está falando em todos os lugares, né? E nós estamos num novo recomeço. Até minha própria mensagem também era diferente quando era dali, embora que a gente não saia da palavra. Mas coisas que eu já falei aqui, que a gente tinha, porque a gente aprendia do que vinha de lá de fora. E eu me lembro que teve um pastor, ele já morreu, esse pastor, que disse que um dia foi dormir com os lábios inchados, porque tinha uma doutrina de que todo mundo devia beijar um ao outro. As mulheres beijavam as mulheres e os homens beijando. Fez aquele beijo de Paulo, sabe? Aí eles pegavam muita gente, estava com a barba por fazer, espiando, e se eu chegava em casa, os lábios dele já estavam inchados. Foi o pastor de Goiás, que já morreu, pastor Joaquim. E outras coisas que eu falei também naquele dia, porque eu falei rápido. Quando alguém perguntava, você é crente? Sou crente em Jesus Cristo. Você é da mensagem? Não, eu faço parte de igreja tal. Então não vale. Era um erro nosso, né? Era um erro nosso. Então, Deus deixa a gente continuar até a gente, quando a gente quer, sente. A gente às vezes está fazendo uma coisa errada, mas Deus não nos castiga,
porque Deus sabe a hora de abrir o coração. Agora, quando Ele abrir o nosso coração, se nós não continuarmos, aí é outra coisa. Eu já disse a você se lembra que o irmão Brano passou mais de 20 anos pregando uma pregação errada? Sabe disso? Sabe de quem? Quem se lembra de quem era que ele pregava errado mais de 20 anos? Isso, meu irmão, glórias a Deus. Foi do cavalo branco. Ele seguia a doutrina de pessoal adventista, ou não sei quem era mais, que ele toda vez pregava. E pregava, Deus dava ele poder para curar, para tudo, mas estava na pregação errada. Porque, veja, só Deus pode fazer isso. Ele não vai morrer, que eu não deixo. O dia ele prega certo quando eu orientar ele. Ele já estava certinho, que quando Deus chamou ele, parece que foi lá no... Foi nos Estados Unidos, me esqueci agora qual foi o estado que ele estava, que diz, volte para casa, porque você vai pregar as 7 eras, né? Você vai pregar as 7 eras. Aí então o que acontece? Quando ele se preparou, disse até a mulher que não deixasse criança entrar, ninguém atrapalhasse ele, botou até uma luzinha vermelha, porque era ele e Deus. Quando ele pegou, que folheou um livro, de adventista, não sei quem era, que mostrava o cavaleiro do cavalo branco, aí o Espírito Santo disse, epa, está errado. Eu acho que ele deve ter se assustado. Eu preguei isso há tantos anos e o senhor está mostrando que está errado agora. Por quê? Porque não tinha chegado o tempo da pregação. Quando chegou o tempo daquela pregação, aí ele disse, você está errado. Então ele orientou tudo de irmão Brana. Aí o irmão Brana pregou, causou uma admiração enorme na igreja. Sabia? Isso aconteceu com o nosso pastor. Acontece com quase todo mundo. Nosso pastor foi outra coisa, que ele pregava e não convidava quase ninguém para quem quer se arrepender. A pessoa que vinha e pedia. Aí um dia eu vi quando ele disse assim, eu não vou nem chamar, pode entrar, quem quiser, quem for perto pode entrar. Isso eu não vou nem chamar, porque eu sei que quem é eleito, ele vem. Mas a Bíblia não fala assim, diz que como virão se não houver quem pregue? Daí, e como pregarão? Né? Se ninguém realizou. Aí disse que a palavra vem pelo ouvir a palavra, né? O evangelho, a fé quer dizer. Então, gente, essas coisas todas são coisas que a gente vai amadurecendo depois, entendeu? Vai amadurecendo depois. Outra coisa, a menina namorou com o pretendente dela, e ela sendo a pretendente do namorado, não podia noivar. Se noivasse, o pastor Sérgio não casava mais. Entendeu? Porque o noivado, perante a Bíblia, já é um compromisso de casamento. Como Maria, que era noiva de José, disse, não tema receber tua mulher como esposa, porque o que está nela gerado é obra do Espírito Santo. E teve vários casos. Teve um caso aqui ou dois, teve caso lá em João Pessoa, outro lugar. Não, você noivou com ela, então se segure para não chegar a noivar. Porque se noivar e você separar, ela não pode mais casar. Está vendo? Então depois ele viu que não tem isso na Bíblia. Isso aí foi mais lei do homem que misturou com a palavra do Evangelho. Bem, eu já estou atrasado, mas eu fiz para chegar mais gente. Agora nós vamos ler. Né? Nós vamos ler. Lamentavelmente foi o dia que eu menos encontrei pessoas aqui na igreja, foi hoje. Então vamos, versículo 5, de capítulo 3 de Filipenses. Versículo 5 diz, Paulo dizendo que eu sou circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, veja como ele era, viu que crente ele era, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível,
Ele era irrepreensível daquela doutrina de, como é que diz? Que era mais do homem, a filosofia do homem. Mas o que para mim era ganho, tornei-o perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Amém? Então ele fala aqui sobre a justiça, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém? Então ele era fariseu. E fariseu era um homem que respeitava muito. Mas, quando Jesus chamou ele, que ensinou a ele, então ele modificou. Então vamos ler agora Romanos. Eu ia ler Romanos depois que eu falasse alguma coisa, mas como eu fui obrigado a me atrasar, vamos ler Romanos. Romanos, capítulo 10. Romanos 10. Diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhe dou testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Eu não parei ainda não, apenas para... Lembro que na outra semana eu li que ele disse, se possível for, eu me tornaria apóstata de Cristo, né? Por amor dos meus irmãos, para poder pregar aos meus irmãos, seria apóstata de Cristo. E agora ele está dizendo quase a mesma coisa, que o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Aí Paulo diz, porque eu lhes dou o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Ou seja, é a sua própria justiça. E a justiça do homem, de maneira nenhuma, pode agradar a Deus. E a justiça do homem é aquilo que o homem acha correto. E por aquilo que o homem acha correto, ele chega a matar, chega a roubar, chega a ferir, chega a maldar, chega a julgar, principalmente julgar. Ele meteu aquela justiça de não fazer coisas erradas, então ele julga alguém que está fazendo. Ele não tem a humildade de chegar àquela pessoa e orar por ela, abraçada ao conselho, não. Ele já está julgando. Tem gente que procura julgar o outro até porque ele passou uns 2 cultos ou 3 sem vir. Ninguém sabe se a pessoa está doente. Não é verdade? Ninguém sabe se a pessoa está doente, mas sabe que está faltando. O que terá acontecido? Então, isso é a justiça do homem. A justiça de Deus não é desse jeito. E Deus permite para saber se você é um crente verdadeiro. Se nós somos crentes verdadeiros, nós temos que, ao invés de criticar, orar. Não é verdade? Porque se eu oro pelaquela irmã ou pelaquele irmão, digo, Senhor, ele deve estar tendo algum problema, dificuldade, não está podendo vir, o que estiver acontecendo, se for uma falha dele, se for um tropeço, ajuda para que ele venha para cá, que ele faz parte do corpo de Cristo como eu, como todos nós. E se o corpo de Cristo adoece, todo o corpo sofre. Então, aí Deus ouve a sua oração. Agora, aquele irmão, aquela irmã, parece que está esfriando, parece que está aquilo outro, você está julgando, não haja assim. Nós não devemos agir assim, nenhum de nós. Às vezes o irmão quer exortar um pregador, exortar o outro, para que não falte, aí você fica em casa, você quer ir lá fazendo isso. Está errado. Errado dizer isso. Você não é pastor,
nós não somos pastores, nós não podemos dizer assim. Se ele aparecer, agradeça a Deus, irmão tal, apareceu, aí depois você é muito amigo dele, conversa, irmão, está com problema, que a gente possa orar, a igreja possa orar. Aí, se ele tiver problema, ele diz, se não, ele diz, irmão, foi minha falha mesmo, mas nós não podemos julgar esses quadros. Está tudo cedendo a Deus, não está? Lembre que não só pode vir do pastor, não, porque a palavra do pastor tem que ser a minha e dos outros pregadores. Somente eu que não sou pregador. Eu sou uma pessoa que pensei em pedir a Deus, Deus está me ajudando para estudar certos assuntos na Bíblia, para dar algum esclarecimento que porventura é preciso dar. Então, mas a palavra que sai da boca de qualquer um de nós, aqui, falando de púlpito, tem que ser a palavra de Deus e tem que ser ouvida como for a palavra do pastor. Porque a palavra do pastor é a palavra de Deus. Certo? Agora, diz aqui o número 3 de Romanos 10, diz assim: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer, está vendo, a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Está certo um caso desse ou errado? Hein? Errado. Porque, veja, eu vou ler para vocês entenderem melhor. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. O homem não tem própria justiça, tem? O homem não tem, se tu está errado. Por mais certo que ele seja, ele está errado porque ele está julgando. Então não tem a própria justiça. Não se sujeitaram à justiça de Deus, entendeu? Eles mesmo não se sujeitaram. Lembre que na outra vez eu li, você que critica o adultério e adultera, né? Você que fala para que ninguém roube e rouba. Quantos pastores aí falam sobre isso aí, né? Mas depois ele é pego em adultério. E o pastor Sérgio tem sempre exemplo. O pastor Sérgio deu o exemplo de um irmão que era muito chegado a ele, um irmão abençoado, sempre chegado a ele. Aí não podia ver uma moça passar com a roupa curta. Ele passou dentro do carro do pastor e dizia: vai te vestir, Jezabel. Ele não viu o pastor Sérgio dizer isso. Se o pastor Sérgio dissesse isso, estava errado também. Ele é homem, sujeito à falha. Ele pode dizer: Senhor, faz com que essa moça venha entender a tua palavra. Ou faz com que esse rapaz está andando 5 minutos só de sunga, possa também, no dia que ele entender a tua palavra, ele vai ter vergonha de andar assim. Isso aconteceu com muitos de nós. Mas não, ele botava a cabeça pela janela do carro do pastor, César dizia: vai te vestir, Jezabel. Sabe qual foi o resultado? O pastor olhava assim para ele, mas não dizia nada. Resultado, ele se envolveu, sabe em quê? No adultério. Se envolveu no adultério. Quer dizer, chamando a moça, a mulher de Jezabel. Teve outro quadro que a pessoa estava pregando numa feira lá em João Pessoa. Se não falha a memória, muitas coisas que o pastor conta, eu gravo na mente, passa anos e eu não esqueço. Jovens, mas ali até se entende que jovem está cheio de fogo, né? Esse aqui é o tal. Aí nisso vai passando uma mulher de bermuda. A mulher que usa bermuda pode ser comparada a uma prostituta. Meu Deus do céu, foi um pega para capar. Foi um buruçu tão grande da feira, o cara teve que correr para não morrer, porque a mulher estava de bermuda, mas estava ao lado do marido. E ele vai e diz: a mulher que usa bermuda é como se fosse uma prostituta. Tá vendo? Ele não tinha autorização para dizer isso, mas aquilo é no fogo da juventude. Eu agora sou crente, sou um santarrão. Essas coisas para que a gente aprenda e não comente isto. Porque
Deus não se agrada. Vamos continuar aqui. Já já vocês vão se sentar. Agora diz aqui, olha. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Agora vamos para o 17, no mesmo capítulo, versículo 17. De sorte que a fé pelo ouvir, está vendo? E ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Soube sim, primeiramente, diz a Moisés. Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscaram, fui manifestado aos que por mim não perguntaram. Mas para Israel diz, veja só, Israel, que era o seu povo, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Viu? O povo que não era dele, na outra parte da Bíblia diz: aquele que não era chamado meu povo, foi chamado meu povo. Aquele, somos nós gentios, aquele que não era chamado de amada, tornou-se a minha amada. Estão vendo? Porque Deus quer que a gente escuta a sua palavra, não é para julgar ninguém. Aí quando ele falou que tanto Moisés como Isaías deu uma chamada de atenção ao povo de Deus, que não queria nada com Deus, quando chegou na vez de Israel, diz assim, ó, Paulo dizendo assim, ó, mas para Israel diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Rebelde se rebelou contra a palavra de Deus, contradizente. A palavra de Deus diz uma coisa, ele diz: mas não é assim, é como eu acho que seja assim. E veja, todos nós passamos por isso, como eu acabei de dizer. Eu dei exemplo até aqui do nosso próprio pastor, que não foi dele, ele pegou lá fora, porque ele já pegou como jovem, pegou lá fora, e muitas coisas. E esse do pastor Joaquim, que chegou com os lábios inchados, de tanta baba que furou os lábios dele, de tanto beijo que ele deu na face dos colegas dele, que achava que, como Paulo fez isso, eles interpretam. E a gente vê a luta do nosso pastor, que está buscando cumprir a sua palavra. Onde ele vai, não é mais como antigamente, que ele fazia uma reunião e enchia de pastores, não é verdade? Agora são poucos. E teve uma reunião que ele foi lá fora, até o irmão Francisco estava também, e notou que os pastores estavam tudo resistindo à pregação do pastor César. Aí quando foi na votação, o irmão Francisco já sabia que o pastor César não ia ser aprovado, porque eu vi como a turma estava canteando, respondendo a ele. Sabe que ele fica pensando que o pastor César só quer conhecer as coisas, só quer ser o tal, só quer ele que saber. Mas quem escolheu o pastor César para isso? Quem foi que escolheu? Foi Deus. Glórias a Deus, vamos glorificar a Deus. Foi Deus que escolheu. Então vamos orar para não deixar vocês de castigo. Glorioso Deus, nosso Pai Celestial,
Nós te agradecemos a graça e a misericórdia do Senhor. Agradecemos esses amados irmãos por terem chegado. E que o Senhor possa sempre ajudar-nos, a todos nós, que nos dias de culto pudermos chegar mais cedo enquanto tivesse problema aí de ônibus e de metrô. Mas aqui estamos, agradecendo a tua misericórdia e pedindo que o Senhor aceite este culto. E também, ó Pai, abençoa o culto dos hinos e o trabalho desses irmãos aí, para que tudo saia bem. E toma conta de nós e nos ajuda, porque no nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Poder sentar, irmãos. Bem, meus preciosos irmãos, poder sentar. Sim, aí continuando aquele quadro do pastor César, eu não queria falar muito, para vocês ficarem cansados. Mas graças a Deus, esta é a única igreja, e todos os cânticos, no mínimo 3 ou 4 ficam sentados, eles ficam sempre em pé, né? Deve ser muito orgulho para Deus e para o irmão Ricardo, porque ele nem precisa dizer, vamos ficar de pé. A tua fica em pé. Aí às vezes Helena diz, mas João, você demorou, você Helena, a mesma coisa, Helena, o pastor já fez culto aqui, quantas vezes o pastor fez o culto completo, tudo em pé, não é verdade? E outra coisa, como é que cansa o irmão Ricardo cantando com aquela vozeria dele? É o canto que é curtinho, mas vem outro, tudo em pé. E assim, quanto mais puder louvar a Deus, agora, quando a pessoa não puder, não precisa pedir permissão a diácono, nem ao pastor, porque o pastor também já liberou. Quem não pode ficar em pé porque está doente, machucado, Deus conhece. Você sente e peça a Deus que restaure a sua saúde. Amém? Assim, aí, quando foi na votação, quem disse que ninguém votou a favor do pastor César? Se muito votou ali, foram uns 3, o resto ninguém quis votar. E quem suscitou esses encontros para que a pessoa, porque o encontro leva um ao outro a se aperfeiçoar naquilo que ele não vinha fazendo. Aí aprendi lá na reunião do pastor César, aprendi aquilo outro. Você acredita que até os pastores do Sul, eu não estou dizendo menosprezando nenhum deles, mas o pastor do Sul se uniram mais com o pastor César aqui, porque viram o que o pastor César ensinava, o que o pastor César mostrava que não era daquele jeito, o irmão Branco ensinava desse jeito. Então, essas coisas acontecem. Opa, é o inimigo que faz isto, para que você comece a desviar o foco um pouquinho, mas o irmão Branco diz, se você desvia do foco a sua arma 1 centímetro, ele vai dar lá no alvo 10 centímetros mais, porque a espingarda está aqui, apontando para a bolsa. Aí se você desvia aqui um pouquinho, esse um pouquinho, quando chegar no alvo, está uma distância enorme. Então, isto sempre aconteceu no povo de Deus. Tanto é que Isaías falou, Ezequiel falou, o povo de Deus se afastou, Deus deu muitos castigos, liberando tribos violentas para destruir, para matar muitos, para que a turma aprenda a lembrar que nós não temos nenhuma justiça diante de Deus. Ah, Gilvão, mas a Bíblia diz que o justo Ló estava gemendo nas portas de Sodoma e Gomorra, não é? É justo Ló. É tão justo Ló, mas justo na justiça dele. Porque se não fosse Abraão, Ló teria virado em quê? Cinza, né? De Sodoma e Gomorra, né? Ao justo Ló. Mas justo Ló porque ele está na justiça, era juiz. Sansão era juiz. Mas que justiça foi essa? O que foi? Perguntar às irmãs, é até inerente às mulheres essa pergunta. O que foi que aconteceu com o justo Ló? Depois que ele escapou, a mulher
virou estátua de sal e ele escapou com as filhas. Foi o que aconteceu. Quem sabe dizer? Isso, irmã Edilene. Olha aí, vamos bater palmas para o Senhor Jesus Cristo. Imagine duas moças bonitas, jovens, ao invés de orar a Deus, e vocês notaram como é que ele era justo, que ele nem conhecia Deus, sabendo que o tio dele, Abraão, era servo de Deus, sabendo que o tio dele livrou ele, quando ele foi capturado por 5 reis, e Abraão foi lá com 318 homens, com enxada, com pá, com picareta, que ninguém tinha arma, nem espada tinha, e liberou. Que justiça é essa dele não reconhecer? Eu fui salvo da mão de 5 reis. A justiça dele era julgar. Não, ele era julgando na porta de Sodoma e Gomorra, ou seja, misturado com aquela turma. Aí que justiça tão grande é essa, que ele foi, as filhas embebedaram-no, e quando ele dormiu, a mais velha disse, a primeira noite é minha, eu sou mais velho que você. E foi, deitou-se com ele. Quando foi no outro dia, agora a vez da mais nova, vamos dar vinho ao nosso pai. Aí deram vinho ao pai, o pai embebedou-se, deitou-se com o pai. Resultado, 9 meses depois, nasceram 2 bruguelos, Amon e Amonita, e qual é o nome do outro? Toda vez eu esqueci um dos filhos dele. Moabe, Amon e Moabe. Amon e Moabe, 2 filhos de Ló. Jó e Ló, se eu não tiver cuidado, eu pego o Ló e boto na Sodoma e Gomorra. Aí veja só. E ainda não sabia que Abraão estava vivendo e que era amigo de Deus, e que ele não morreu queimado lá com a família porque Abraão intercedeu. Mas não. O que é que acontece? O que acontece é que eles, cada um, procurou um Deus pagão. Cada um procurou um Deus pagão, e o Deus pagão ia ensinar a justiça ou ia ensinar uma verdadeira desgraça? Desgraça. Quando diz desgraça, a gente acha um nome meio feioso, mas desgraça quer dizer sem a graça de Deus. Eu digo que tu és desgraçado, pobre, nu, né? E não sabes. Desgraça. Miserável é outra coisa. Miserável é aquele que tem uma extrema necessidade. Por isso que Paulo diz, miserável homem que eu sou. Eu querendo fazer o bem, não faço o bem, faço o mal. Eu não querendo fazer o mal, eu faço o bem. Então isso é um estado de miserabilidade que todos nós somos. Mas tem alguém aqui desgraçado? Vamos dizer toda a igreja. Tem alguém aqui desgraçado? Não. Nós temos a graça de Deus. É por isso que nós pecamos, mas mesmo assim estamos salvos no Senhor Jesus Cristo. Nós temos a graça de Deus, mas nós somos miseráveis pecadores. Mas nós sabemos que nós não temos justiça para apresentar a Deus. Qual é a nossa justiça que Deus se agrada? É aquele caso que eu deveria retrucar a você que fez o mal a mim, não, eu oro por você e traga o bem. Aí é a justiça que não é minha, é de Deus que me transformou. Certo? Mas cego, não, pesou no meu calo, meu amigo. Eu clamo logo a Jeová. Clamar a Jeová, se você fosse filha de Jeová, Jeová significa pai de família. E a palavra Jesus Cristo significa, quem sabe? É justamente Jeová Salvador. E Jeová, a palavra Jeová, é aquele que vive com sua família. Jeová
Sicanu é Jeová, que a justiça do povo. Jeová Jiré é aquele que protege. Vocês são 7 títulos de Jeová. Quer dizer, o pai de família. Jeová é o Shaddai, aquele que coloca você no seu seio. E vou lembrar mais uma vez vou lembrar. Em latim, a palavra seio vem de sinus. Por quê? Porque o sinus é uma cavidade. Né? Se não é uma cavidade, então mulheres não têm seios, nem homem tem seios, mulheres têm seio, porque aqui está a mama do homem como da mulher, mama direita e mama esquerda, essa parte aqui é o seio, ou seja, a cavidade entre as duas mamas, se chama seio. Seio quer dizer a profundidade, né? A cavidade, seio. Seio é cavidade. Mas a turma diz, mas a Bíblia não diz. Eu já vi a Bíblia dizer, foi arrebatado da mão das mães a criança de seios e a criança de peito. Olha aí, a turma pensa que isso é a mesma coisa, não é. Criança de peito, era de mamar, quando quiseram matar Jesus, né? Aí tumbava a criança, que era de 2 anos abaixo, tumbava da mão da mulher. E outro é como tem gente que pensa que colo, e quando a pessoa costuma dizer uma coisa errada, pronto, parece que aquilo aqui está certo. Se eu estou aqui com a minha criança, uma criança, eu boto ela aqui, eu digo, botei a criança onde? No colo, né? Eu não tenho um boneco. Se eu pego a minha criança e boto ela aqui, ela está onde? Aí é que ela está no colo. A irmã Edilene está vencendo agora o estudo. Porque, para vocês nunca mais esquecer, criança de colo é que está sentada nas coxas da mãe nem do pai, não. Criança do colo. Como é o nome daquela tira que pega a bolsa aqui embaixo? Tira-colo. Tira-colo. Tira que passa pelo colo. Está vendo? Tira que passa pelo colo. Então, quando diz Jeová, como é que diz? Coloca-se no seio, aquele homem, que é João, deitava a cabeça no seio de Jesus. Não é em cima do peito de Jesus, não. É no seio. Aquele jeito de botar. Mas a turma, por eufemismo quer dizer, dá um som mais bonito às coisas. É um eufemismo. Entendeu? Então, com a cabeça no seio de Cristo, não está errado. Mas não é no peito. Agora, hoje a turma mistura porque diz, cravou uma faca no peito dele, só porque aqui não é peito, aqui é o tórax, a caixa torácica. Aí cravou a faca no peito, quando não foi no peito, foi no seio. No seio, não foi no peito, foi no seio. Então, seio é a cavidade. É a cavidade que tem no corpo humano, que tem na nossa cabeça, tem várias cavidades ósseas, que são chamadas de seios nasais. Por isso, tem a palavra, quando aquilo está inflamado, toda a palavra que termina em it, quer dizer inflamação. Sinusite, a inflamação nos seios faciais. Sinusite, ou seja, inflamação nas cavidades faciais que junta catarros, dói, que só não sei o quê. Então, gente, como estava dizendo, então essas coisas que acontecem na vida de nós humanos, que a gente pode achar, porque tem um pouquinho de cultura, acha que é melhor do que um que não tem. Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, ele pode se atolar todinho, porque acha que é o tal que vai querer humilhar o outro. Então, Paulo falou que ele era, viu, irmãos? Ele era o fariseu dos fariseus, ou seja, ele era o melhor entre os colegas dele que estudavam com Gamaliel.
fariseus dos fariseus. Ele se gabava tanto que ele disse, fui, como é que diz, aquele conto, circuncisão ao 8º dia, ou seja, dentro da lei de Deus. Tudo que exigia ele foi, mas até que ele, ao conhecer o verdadeiro Deus, que foi o Senhor Jesus Cristo, lá no caminho para Damasco, quando ele conheceu, aí então foi que ele disse, eu considerei tudo que eu aprendi com Gamaliel uma bênção, amém ou não? Tudo que eu aprendi com Gamaliel, e Gamaliel ensinava coisa errada, mas ele não tinha aquele conhecimento, aquele negócio de Mombrana, tinha o sentido de ensinar o que era certo, ensinar que aquele cavaleiro, o cavalo branco, ele veio para vencer, e Mombrana dizia assim, ele era um homem tão poderoso, representava Cristo no cavalo branco, que ele não usou a espada, nem usou o arco, ele tinha arco, mas não tinha flecha, e ele saiu para vencer, não feria ninguém. E então assim foram passando anos e anos. Não é brincadeira não, 20 e tantos anos pregando o mesmo erro e Jesus calado, porque ele, o Deus Todo-Poderoso, só quem pode fazer isso é um Deus Todo-Poderoso, dizer, ele não vai morrer enquanto eu mandar ele falar a verdade. Está vendo? Então, se a gente não pode fazer isso com alguém, se ele morrer, isso tendo ensinado errado, mas são nós que não podemos defender a vida de ninguém mais Deus, deixou tranquilo. Eu acho que não passou nem 2 anos, foi 1 ano e pouco, o irmão Brando consertando isso, 1 ano e pouco, depois ele foi-se embora. Deus chamou ele. Então, gente, a nossa justiça não vale nada. A nossa justiça, até eu sou crente e comigo é assim, eu tenho que exigir assim, porque você não pode dizer assim. Eu sou um servo de Deus, meu irmão. Chamo ele de irmão. Eu sou um servo de Deus. E Deus me livrou. Eu não sou melhor que você, não. Ah, pensei que você fosse melhor que todo quem diz que é melhor. Não. É porque a gente que não entendeu, eu não sou melhor do que você, não. Agora, do jeito que Deus me livrou do erro, Deus tem me ajudado, eu quero, porque Ele disse que a gente mandasse falar para os outros. E por que você é pastor? Não, eu sou um servo de Deus. E estou querendo que você seja um servo de Deus. Ah, mas eu já sou crente, eu sou crente da denominação tal, sei lá. Outro diz, eu sou um crente melhor do que vocês, que eu sou espírita e vivo fazendo bem, só quero fazer o bem, só quero fazer. O espírito gosta de dizer isso. Eu faço bem, vocês não fazem. Aí eu tirei bolinha domingo e vocês não fazem. É importante, mas Jesus Cristo nos ensinou que não é a nossa, como é que diz, a nossa lei, não é a nossa justiça. A justiça vem de Deus. E ele não é de Deus, como é que é de Deus? E você se apega com um bocado de espíritos. Como é que você diz que é de Deus? Que Deus diz que Deus é único, é um Deus onipotente. Aí você pode até dizer, na Bíblia diz, há um só Deus e um só mediador, está lá em Timóteo. Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Veja só, como a Bíblia é inteligente, não deixa nenhuma falha. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, Jesus Cristo, homem, mediando através de Jesus Cristo, o Pai, o Espírito. Por isso que Jesus é uma palavra, Cristo é uma palavra adjetivada, que junto com o substantivo, virou substantivo. Jesus Cristo, ou seja, Jesus em forma de Deus, Jesus ungido. Que quer dizer ungido. É por isso que está lá em 1 João, que aquele que diz que Jesus Cristo veio em carne, esse tem o Espírito de Deus, porque diz que Jesus Cristo veio em carne. Aí alguém pode dizer, todo mundo sabe que Jesus Cristo veio em carne. Não, não é assim. Todo mundo sabe que Jesus Cristo veio em carne, não. Todo mundo sabe que Jesus veio em carne, mas esse Jesus é o Cristo, é o Senhor.
é o Espírito Santo. Aí João ainda completa, porque quem nega Jesus Cristo também não tem o Pai. E quem confessa Jesus Cristo, este tem o Pai e o Filho. E depois ele diz de novo, aquele que nega Jesus Cristo, esse não tem o Espírito de Deus. Ele é mentiroso. E se é mentiroso, é filho do diabo. E é isso que o Satanás quis fazer por muito tempo e ainda está fazendo. Porque quando a gente vê o cara faz pregação bonita, sei que lá, aí o pai pediu ao filho, aí o filho fez isso, aquilo, outro, aí chamou o Espírito Santo, ele já está pregando uma trindade. Porque ele pode dizer, e o Pai se encarnou no Filho para trazer salvação, trazer redenção para nós, para que possa nos juntar em sua família, porque o plano de salvação do Senhor Jesus Cristo é fazer todos nós sermos uma família. É por isso que só para nós gentios, que fazemos parte da noiva, é que ele deu esta regalia de Pai, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. Isso é maravilhoso. Glórias a Deus. Onde eu estiver, eles estejam comigo. Quem sabe se Jesus Cristo vai mostrar a beleza do cosmos que ele criou, vai passar dentro do mar, nas profundezas, tudo com nós. E ninguém vai ter falta de fogo, não. Porque todos nós agora temos o mesmo Espírito, a mesma força, a mesma qualidade e o mesmo conhecimento que Deus tem. Tanto é que tem coisas que só acontecem, eu vou terminar, em Jesus Cristo. Só acontece em Jesus Cristo, mas acontecerá em nós. Sabe qual é? É conhecer todas as coisas. É conhecer a altura, eu gosto muito disso. A altura, a profundidade, a largura e o comprimento. Mas é só isso? Não, tem muito mais coisa. Conheceremos Ele como somos conhecidos, que nem os anjos conhecem. Assim. E nós conheceremos como nós somos conhecidos. Ah, mas não tem nada mais não que só Jesus tem e a gente nunca vai ter? Não. O que Jesus tem, nós teremos. Agora, qual é essa outra? Como é que diz? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso ainda é para Jesus, né? Porque nele aumenta corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas a Bíblia diz, porque é do agrado do Pai que, além desse negócio de altura, profundidade, tudo isso, quem habite em todos eles, todos os meus filhos, todos aqueles que estão escritos no livro da vida pelo Filho, o Senhor Jesus, que todos eles tenham também aquela mesma qualidade que Jesus teve, que é de, como é que diz? A plenitude da divindade. A plenitude da divindade quer dizer, é Deus em tudo. Não precisa perguntar a ninguém o que é isso, o que você sabe, eu sei, o que você sabe, eu sei. Tudo nós sabemos, porque estamos com a plenitude da divindade. Tudo podemos, tudo sabemos, porque nós somos a encarnação perpétua, perene, eterna do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe, igreja do Deus vivo. Deus nos abençoe. Glórias a Deus. Se quiserem dar um like, eu agradeço a vocês. E vamos nas orações, orar também pelo nosso pastor, que ontem se ouve muito bem, graças a Deus. E que hoje seja melhor ainda, haja muitas conversões e curas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por terem vindo.